Boa tarde, queridos irmãos. Que bom que vocês estão aqui. No mundo tão louco como nós vivemos, o fato de estarmos em busca e num lugar abençoado como esse já é uma bênção para nós mesmos, porque lá fora a coisa não está nada fácil, não é? E aqui nós estamos em contato com os nossos guias, os nossos protetores, os protetores do próprio Jesus de Nazaré. E nós estamos em contato também com vários irmãos que vêm aqui justamente para nos auxiliar. E eles vêm nos consultar, ver como é que nós estamos, então é por isso que a gente pede que a gente permaneça assim, calmo, porque eles já estão escutando todos o que precisa. Depois, na hora do passe, vocês recebem fluidos daquilo que vocês estão necessitando, certo? Então, antes nós vamos sempre começar pela nossa prece, temos muito a agradecer, né? Então nós vamos fechar nossos olhos, que daí a gente esquece o que tem ao nosso redor, o que tem lá fora. E vamos agora ficar única e exclusivamente em contato com os espíritos do bem. Sempre, em primeiro lugar, devemos agradecer a esse Pai de infinita misericórdia. Agradecer por todas as dádivas que recebemos todos os dias. E que Ele continue nos abençoando, nos inspirando os bons conselhos, nos ajudando, já que somos pequenos e fracos ainda, a seguir adiante, a não nos perder do caminho. Que possamos sempre dar ouvidos aos espíritos do bem que sopram em nós, conselhos para que nós possamos estar guiados no caminho certo, porque muitas são as tentações que nos envolvem. Então, irmãos, nós agradecemos a esses queridos irmãos amados que nós não os vemos, mas sentimos a presença amiga. E eles não nos esquecem. Eles deixam de viver em lugares maravilhosos para estar conosco. Então, a nossa gratidão é enorme. Somos realmente gratos porque sabemos que não estamos sozinhos. Então, agradecemos pelo nosso trabalho, nosso dia a dia. Agradecemos por essa casa maravilhosa que nos recebe e no qual os espíritos do bem nos abençoam. Agradecemos pela nossa família, nossos amigos e também aqueles que se consideram nossos inimigos. Que o Pai, na sua infinita bondade, que acolha a todos, que cada um receba os fluidos que veio buscar, os que estão aqui fora também, que na nossa mente nós lembramos que estão necessitados, que possamos também doar para eles o que nós estamos recebendo agora. Eles precisam desse amor, mesmo que não saibam que estão recebendo. Nós somos todos irmãos e diante desse Pai que só nos abençoa, nós também temos que fazer a nossa parte e querer abençoar os outros. Obrigada, Pai querido, por essa tarde e que a Tua luz maravilhosa nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Hoje nós temos um tema bem interessante. Se estão aqui na nossa Casa do Caminho, sabem que a gente vem de várias encarnações, certo? Então, se a gente vem de várias encarnações, essa aqui é uma coisinha só. Na eternidade e no mundo da qual nós já participamos, lá atrás ainda, quando nós estávamos participando no meio de espíritos assim mais grotescos, mais endurecidos, mas sempre no meio desses irmãos existiam aqueles bons, porque os bons sempre estão em todos os lugares para ajudar os outros. E é claro que de tempos em tempos, Deus permite que um grande espírito venha estar entre nós para que nos dê uma alavanca para que nós possamos aprender e andar mais rápido. Que nem veja, nós estivemos aqui encarnados no tempo de Chico Xavier. Eu pelo menos estava aí, agora muitas vezes muita gente aqui não. Mas nós estamos na época de Divaldo, nós estamos na época de vários amigos da espiritualidade que têm um conhecimento, uma bagagem fantástica e que nós podemos aprender com eles. Os livros também nos ensinam inúmeras coisas. E mais ainda, as coisas que nós temos em nós, a nossa memória de vidas passadas. Então, o esquecimento do passado. Você sabe que é difícil a gente conter todas as encarnações que a gente teve, lembrança de todas. Então, algumas mais resistências nós temos assim da última encarnação. Mas a nossa memória, ela está tudo guardada ali. Nós escrevemos essas páginas das quais nós passamos pelo tempo e estão dentro de nós. Esse tempo que nós andamos, nós nos perdemos em alguns momentos.
Nós cometemos erros graves que talvez para nossa cabeça, assim, nossa, mas não foi tão grave. Mas o efeito que nós fizemos no outro foi grave, né? Que aquelas pessoas sempre dizem, quem apanha não esquece, mas quem bate esquece, né? Então nós prejudicamos outras pessoas, sabe lá o que a gente fez no passado. Então aqui diz no livrinho que eu estava lendo, ó, muitos questionam por que temos que em uma vida corrigir erros de vidas passadas, das quais não temos a mais remota lembrança. Isso é uma coisa que as pessoas que não conhecem o Espiritismo me falam muito. O que eu tenho que ver com aquilo que já passou? Deus não perdoa todos os seus filhos, ele já perdoou aquilo que passou. Eu disse, ele pode ter perdoado, mas quem vai ter que corrigir somos nós, né? Muitos perguntam, onde está a justiça divina? Se temos que pagar por erros que nem sequer lembramos. Pois é exatamente nisso que consiste a justiça de Deus. O esquecimento do passado é a misericórdia divina nos dando oportunidades de recomeço a cada nova encarnação. O espírito reencarna para aprender e progredir. O esquecimento dá a oportunidade que temos em cada nova encarnação de começar no zero. E um passaporte em branco, um recomeço. Assim podemos fazer uso do nosso livre-arbítrio para construir novos aprendizados em cada existência. E a quitação de nossos débitos se encaixa justamente desde nossa parcela de aprendizado. Então, isso aqui é uma ideia só, porque, na verdade, a grande massa da população não aceita isso, gente. Eles não aceitam. Eu não critico com as outras religiões, porque cada um está num degrau evolutivo. Não adianta eu querer que o cara que está lá atrás, do primeiro degrau, e que a outra caminhou, já queira estar com a mesma cabeça. Há todo um tempo de aprendizado, de entendimento, de aceitação, de ver o que ele já tem dentro dele, para ver o que ele pode fazer, o link, né? Então, para nós espíritas, é muito fácil falar em encarnação, em coisa, porque nós estamos nesse meio. É o meio que a gente vive, é o meio que a gente aceita. E a gente, quando a gente está dentro de uma casa espírita, a gente vê muitas coisas que nos abrem as nossas parabólicas e nós captamos conhecimentos fantásticos que as outras pessoas não se permitem ter, porque elas não querem, né? Então, o que nós temos aqui para dizer? Que a pessoa que luta pelo seu aperfeiçoamento, ela consegue. A pessoa que fica lá só assistindo televisão, só assistindo bobagem, não pensa numa coisa maior, vai aprender o quê, né? Cada um que busca, aliás, nas escolas eu sempre dizia, o meu aluno aprende porque ele busca. Porque não adianta ele decorar. Ele não quer aquilo, ele não aprende. Agora, se é uma coisa que ele gosta, uma coisa que ele quer, ele aprende em 2 toques. Então, a gente tem que buscar, e no buscar, a gente quer fazer o quê com o que nós estamos buscando? Aprendendo e evoluindo. Então, diz aqui o nosso Evangelho, o esquecimento do passado. Ó. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o nosso orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio em todas as circunstâncias. Acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Veja bem, quando a gente lembra do passado, tem gente que vai nos especialistas, assim, holísticos, eu acredito, que para ver o que ele foi na vida passada, por que ele está passando isso. Só que se vai abrir o véu, e se ele, né, aqui nós vamos explicar por quê. Ele sabe que se ele vai abrir o véu, ele poderá abrir o véu dos que estão ao lado dele. E às vezes ao lado da nossa família nós temos um inimigo aí que nós ferimos, machucamos em vidas passadas. Então, Deus sabe o que faz, ó. Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que viveu. Então nós não vamos viver lá na Rússia, lá na Etiópia. Nós voltamos com os nossos familiares, e com as pessoas que nós magoamos também. Nós temos que nos aceitarmos, nos perdoarmos. Então às vezes eles renascem ao nosso lado, ó. Estabelecendo de novo relações com essas mesmas pessoas a fim de reparar o mal. Se reconhecesse nelas a quem odiara,
Quizá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas pessoas a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta. Então, procurar saber mais, às vezes a gente não está pronto para saber o que eles vão nos dizer, né? Nós temos a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Isso aqui é legal porque é o seguinte, ó. Vocês pensem num ator que fez diversos filmes. Ele é o João, mas ele fez o papel de Pedro, de Lúcio, de não sei o quê. Então, cada dessa vez que ele faz o trabalho, é a mesma coisa que o espírito renasce. Ele pode trocar, ele pode vir homem, pode vir mulher, ele pode... Porque o espírito não tem sexo, né? E ainda não tem cor. É a mesma coisa que eu digo para uma pessoa de cor, mas Cristo, tu é um espírito, só tem o corpo de uma cor, mas tu não é isso. Tu escolheu vir nessa situação porque tu tem um resgate a fazer, eles não aceitam. Não, porque o tataravô sofreu, mas era o teu tataravô, não é tu. Quem sabe tu não foi o que fez o teu tataravô sofrer. Então o pessoal não entende isso, não entende a encarnação. E é isso que aqui dá esses problemas que nós temos aí para debater e tal. Aí, então, suas atuais tendências más indicam o que resta a corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar toda a sua atenção. Porquanto daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo de que é o bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir à tentação. Olha que legal, gente, nós temos tantas oportunidades de aprender. Os espíritos estão sempre ao nosso lado. Às vezes nós estamos preocupados, assim, atucanados com um problema muito grave, que nós sozinhos não temos condições de entender. E a gente vai deitar bem machucado, bem triste, e de noite eles vêm nos buscar, eles levam nos lugares e nos explicam por que nós estamos passando por aquilo. Eles respondem às nossas questões, eles nos ajudam se nós estivermos prontos a receber. Porque tem gente que dorme e fica ali do lado do corpo, o corpo dormindo, o cara em pé e está lá pensando em todas as contas e fica fazendo cálculo e não está preparado para ir como os espíritos para as colônias espirituais. E ali também ele não entende. E na manhã seguinte ele acorda exatamente igual do que quando ele foi dormir. Ele não aproveitou que o espírito amigo dele estava ali para lhe ajudar. Isso quando não vão em lugares terríveis como os umbrais e depois acordam podres e cansados como se tivesse carregado pedra a noite inteira. Então vai depender muito da gente. A gente tem que lutar. Qual é o nosso maior inimigo? O nosso maior inimigo é nossas imperfeições. Esse é o que nós mais temos que lutar, é o que mais nós temos que combater. Não adianta, uma vez eu vi, há muitos anos atrás, eu vi um cara dizendo para mim, nossa, tua palestra serviu tudo para o fulano de tal. Eu achei engraçado. E para ti não tinha nada, porque é muito fácil a gente ver que o outro precisa. Ah, tu vai lá porque tu precisa disso. Mas olha, se a pessoa veio e aprendeu, ela tem que ser o exemplo para que o outro aprenda também. Não é só indicar, ai, aquele meu marido nunca quer fazer nada, não faz nada. Mas se ele não precisa vir, se tu se modificar, se tu for uma pessoa legal, se tu faz o bem, ele em ti vai se espelhar. Então essa é a maior caridade que a gente faz, é não querer mudar os outros, a gente tem que querer mudar a gente. E daí o resto vem, né? O que a gente diz? A gente corrige a criança, mas o adulto tem o livre-arbítrio e nós não podemos nos meter muito na vida dele, ele tem o direito de escolher. Deus nos deu o livre-arbítrio para isso, né? Olha que interessante isso, ó. O esquecimento é apenas durante a vida corpórea. Então se nós vamos viver 70, 80, 90 anos, nós vamos esquecer o que nós somos no passado só por esse período. Quando a gente desencarna, a gente vai se ver no telão, agindo, pensando e fazendo. Então a gente vai se dar conta do que nós fizemos na encarnação, que nós tantos pedimos. E aí nós temos a recordação de que se nós machucamos o Pedrinho, que ele estava na nossa família,
eu já tinha machucado ele na outra vida, aí o remorso começa a corroer, porque ele nasceu justamente com ele para ajudar ele a ir para frente. Quem tem um filho muito difícil é com esse que tem o maior compromisso. Quem tem um parente muito complicado é esse que precisa de maior atenção. Porque é com ele que nós íamos juntos, que nós nos prometemos que nós íamos nos dar bem. Só que às vezes, entre casais também, ainda bem que os espíritos ajudam para as pessoas se conhecerem e se gostar. Porque se fosse pelo que é do passado, eles nem iam mais se encontrar. Então eles dão uma forcinha para que as pessoas se encontrem. No começo é tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo perfeito. Depois que eles vão ficar juntos, eles dão contas das diferenças e às vezes lembranças do passado, e o ódio ainda não se extinguiu. Aí eles passam uma vida inteira se degladiando, mas se suportam, às vezes por N situações, hoje nem tanto, né? Mas não corrigiu o que eles vieram fazer. E numa vida passada eles vão ter que voltar novamente juntos. Eu tinha uma amiga que dizia, não, eu vou escapar, eu não vou voltar de forma nenhuma. Tu mesma vai pedir. Porque a gente, para passar para uma próxima etapa, para a gente melhorar, a gente tem que ajeitar as coisas para continuar. É a mesma coisa que o aluno, ele não pode querer passar para a sexta se ele reprovou na quinta, ele vai ter que voltar e fazer de novo, né? Então nós temos que entender que tudo, nenhum cabelinho cai sem que a gente tenha que responder, né? Então, olha só, nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante a que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. Vejam, o tempo que nós vamos aqui é isso, ó, na eternidade. Porque os espíritos não contam o tempo como a gente. Você sabe que quando nós doutrinamos os espíritos da mesa esbetiúnica, tem espíritos que estão ali no mesmo local em que aconteceu uma situação grave com eles, desde aquele tempo da Inquisição, daquele tempo da escravidão. E quando eu viajei uma vez para a Itália, gente, pelo amor de Deus, eu entrei numa cidade que era aquelas muralhas antigas, sabe, aquelas coisas assim. Eu olhava para aquilo, parecia que tinha espírito me olhando. Eu disse, eu tenho certeza que eu vivi aqui. Porque eu devo ter passado horrores, porque aquele lugar me trouxe uma coisa assim horrível, assim, parecia que tinha voz falando, parecia que eu via as corridas dos cavalos, uma coisa louca. Então, pode estar lá atrás, nós ainda trazemos dentro de nós algumas situações que fazem com que a gente relembre. Que nem eu disse aqui, gente, nós esquecemos por X número de anos. Mas nós continuamos a caminhada e aquilo não vai embora. A não ser que eu tenha alguma coisa que eu tenha que resgatar, ajudar alguém que eu prejudiquei, eu vou trazer aquelas pessoas comigo para nos acertar. Mesmo que o tempo hoje esteja moderno, nós temos esse problema. Eu lembro de uma moça que ela tinha um namorado e tudo estava complicação com o namorado. Ela tinha assim, era uma guerra entre os dois, não conseguiam se acertar. Se gostavam, mas não se acertavam. Aí uma vez ela ficou doente e alguém ensinou para ela que ela tinha que vir numa casa espírita para ver o que ela tinha. Gente, o espírito que estava com ela, infernizando a vida dela, era um romano. Todo trajado de Roma, todo com a roupa, toda a armadura. Ele ainda estava ligado a ela daquele tempo do passado e não perdoava ela porque ela havia traído ele. Ainda mais com o homem que ela tinha agora. Ele não se dava conta, esse espírito, de tão fechado na caixinha dele que ele ficou, naquele momento que passou as situações, ele ainda estava querendo buscar se encontrar para discutir, tudo ele estragava para ela, nada ia para frente. Então, às vezes, na nossa vida, nós também podemos encontrar um inimigo nosso do passado, do qual ele não nos perdoou, mesmo que nós tenhamos hoje uma cara mais de santinhos, mas nós somos a mesma peste que nós aprontamos em vidas passadas. E ele nos enxerga com aquele corpo, com aquela cara de ontem. E hoje nós passamos uma encarnação, duas encarnações, três encarnações, e nós nos modificamos. E é bom que nós tenhamos nos mortificado de verdade, porque se nós fizermos algum deslize, ele nos cobra. Então, quando ele é doutrinado, aqui a gente explica, olha, cara, tu não pertence mais a esse mundo, tu já desencarnou, porque a gente doutrina, né? A nossa amiga é da mesa, e nós doutrinamos, explicamos, aí então os guias vêm buscá-los e levam ele para as colônias espirituais para que ele seja esclarecido. Aí ele entende o que foi que ele fez no passado
E ele vê que a pessoa que ele está maltratando agora, ela mudou, ela não é mais a mesma, e também aí há o perdão. Então é muito importante que a gente entenda disso, né? E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que ele goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Sabe porque sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior. Nada... ficou meio ruim aqui a relação que nos falta de uma recordação mais exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais. Então, os espíritos nos ajudam a nos modificar. O nosso passado não fugiu de nós, ele é nosso. E se nós fizemos uma coisa bem errada lá no passado, que até agora a gente não corrigiu, não vou querer assustar vocês, mas eu lembro de um caso, no Rio de Janeiro, houve um incêndio num circo. E esse incêndio no circo tinha várias e várias pessoas e muitos animais, que naquele tempo eles traziam animais enormes, né, de lugares longínquos. E nesse circo tinha ido 3 irmãos de uma família espírita, até inclusive, de uma mãe que trabalhava tal numa casa. Ela começou, de certo momento, ela começou a se sentir angustiada, ela começou a se sentir mal, ela sabia que tinha alguma coisa errada, porque mãe é fogo. E aí ela pensou, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Depois ela ficou sabendo que os 3 filhos dela faleceram pisoteados pelos elefantes. Mas ela assim, mas por que eram 3 garotos bons? Aí ela fez o pedido na espiritualidade, fez lá, se aconselhou, eles viram o passado. Só que esses meninos que ela tanto amava, que tinham se melhorado, claro, morreu, se não me engano, 800 pessoas naquela época, era um karma coletivo, né? Eles eram ainda do tempo que nas arenas, tipo Coliseu, as feras vinham para matar os cristãos e tinha que fazer assim, lembra? Tá, assim, não, tinha que salvar, não era para deixar. Então eles faziam assim, daí morria a pessoa, né? E os bichos pisoteavam, os bichos arrancavam o cara. Ele era um daqueles que fizeram assim. Vejam quanto tempo se passou para que eles resgatassem alguma coisa que estava lá atrás. Então, a gente pode ter feito coisas que ainda nós não estamos prontos para resgatar, porque nós ficaríamos mais desequilibrados ainda. Por isso que é preciso aprender, perdoar, entender, estudar, ser bom, melhorar, para que se nós tivermos que passar por alguma coisa, nós estaremos fortes e entender que aquilo não é injusto. Porque as pessoas fracas se matam. Nós estamos com um nível de suicídio, é uma coisa atordoante, gente. E se matam por qualquer miquinha, por qualquer uninha, por bobagem. Quando a gente está na espiritualidade, a gente pede pelo amor de Deus para reencarnar. Porque o único jeito de resgatar os nossos erros passados é voltando para um corpo de carne. Chegando aqui, nossa, nós somos ainda orgulhosos. Não, Deus foi mal comigo. Como é que ele foi dar uma prova assim para mim, que eu sou tão querido? Só que ele esqueceu do passado. E pediu para voltar. E pediu para voltar com as pessoas que ele feriu. Então, se ele ainda não aprendeu a amar, ele ainda vai continuar a sacar dele. Agora, se ele entende, se ele perdoa, se ele faz prece, se ele é um cara do bem, ele vai ficar bem. E daí ele vai conseguir reverter e ser uma pessoa que até poderá ajudar essas pessoas que estão atrasadas. Não pense que os nossos anjos das guardas são espíritos de escola. Nossos anjos da guarda foram espíritos que gostam de nós, que nós já convivemos com eles em vidas passadas. Eles gostam tanto de nós que não querem que nós erramos novamente e nos perdemos aí na espiritualidade. Então eles pedem para vir junto conosco para que eles possam nos orientar. E a grande massa não aceita, não agradecem, não fazem uma prece de agradecimento. É uma pena, porque eles estão aí nos ajudando, tirando da vida deles o lugar que eles estão para vir até aqui, que a terra é pesada. Ao redor da terra, o círculo que nós estamos é terrível. Se a pessoa é mais humilde, mais simples, ela aceita, ela faz prece, e aquilo que vai acontecer não é nada. Quando a gente entende, claro que a gente chora quando perde um filho, um parente, é normal.
A separação toda ela é dolorosa. Até nós choramos até quando a pessoa vai viajar, que nós vamos ficar pouco tempo e não vamos vê-lo. Nós choramos no aeroporto. Cara, tu vai ver ele aqui tem tempo. Tu imagina lembrar que tu não vai ver mais a pessoa, o que ela está passando, o que está acontecendo. Mas nós que somos espíritos, nós sabemos que nós vamos para o nosso lugar. Nós temos inúmera parentada do lado de lá, né? Se nós vamos para o umbral, nós vamos encontrar um monte de amigos, porque lá vai muita gente, e nós vamos ficar sozinhos. Se nós vamos para o purgatório, nós já estamos nele, que é aqui na Terra, e se nós vamos para lugares, as colônias espirituais, nós também vamos ter amigos. Sozinhos é que nós nunca vamos ficar. E os nossos amigos espirituais estão sempre querendo o nosso bem. Tá, gente? Olha, eu aconselho, com uma tiazinha que está aqui só há quase 50 anos, que vocês estudem, que vocês aprendam, que vocês se modifiquem, daí vocês vão ter orgulho de vocês mesmos. Se a pessoa falou muito fofoca, azar dela, ela que tem o fígado estragado, nós não precisamos entrar nas mesmas ondas da pessoa, né? E se nós vamos pensar igual, que quando a gente lê todos os comentários que estão na internet, aquilo é um vexame, as pessoas parecem que retroagiram, ou já são assim, porque a gente não retroage, né? É inacreditável o que está o mundo, gente. Não nos deixemos influenciar com essas pessoas, não vamos junto com essa maré. Sejamos diferentes. É o único jeito que nós temos que ajudar os outros, é não sendo igual a eles. É nos modificar. Isso é sensacional, certo? Agora nós vamos fazer a nossa prece e vocês vão receber o passe dos Espíritos, né? Então nos mantenhamos em tranquilidade, que cada um vai receber de acordo com a sua necessidade. Nós rogamos então aos médicos do espaço, aos nossos irmãos amorosos que vêm nos auxiliar por puro amor, porque entenderam que é dando que se recebe, que é fazendo bem que nós ficamos bem, e o prazer de ajudar é muito maior do que qualquer outra coisa. Então, com todo esse carinho que nós estamos recebendo dos irmãos maiores, vamos ser mais confiantes, sabendo que não estamos sozinhos. Nosso Pai tudo sabe e tudo vê. Conhece as nossas necessidades e os nossos percalços, mas Ele nos dá força e coragem para enfrentarmos e passarmos as etapas. Então nós somos todos gratidão. Obrigado, Pai, pela Tua imensa bondade, pela Tua imensa luz, e que possamos sair daqui em muito melhores condições do que quando aqui chegamos. Muita paz, muita luz e muito amor a todos. Que assim seja.